Bom dia! Bom dia, Jaci! Bom dia, Cláudia. Bom dia para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo pela live, Cláudia Queiroz, jornalista, pela live do Instagram 95FM Curitiba. Para quem está nos levando de carona no carro, muito obrigada, esse passeio muito gostoso, é muito bom estar com você todos os dias pela manhã. Estamos completando o nosso primeiro mês sem repetir temas, isso também é muito legal, trazendo super consciência todos os dias para começar a sua manhã de um jeito leve, de um jeito mais consciente, de um jeito mais gostoso. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que é sobre o mundo digital. Parece que de uma hora para outra tudo ficou digital. Parece que de uma hora para outra tá todo mundo fazendo live, parece que tá toda hora todo mundo buscando alguma coisa na internet e essa virou a nossa vida. Só que isso daí não é uma coisa do corona não, sabia, Jacir? Isso é uma coisa que vem acontecendo num processo de tempo. A gente que antes não acreditava tanto em compra pela internet e tudo mais, mas só para vocês terem uma noção, lá na Itália, que eles têm uma tecnologia de transmissão mais avançada do que aqui no Brasil, já eles usam um óculos de realidade virtual sem sair de casa. Então, lá do sofá, eles conseguem escolher produtos, conversar com o funcionário virtual, tiram as dúvidas, fazem as compras e eles colocam tudo aquilo num carrinho e finalizam. O que foi que você está rindo? Vai aumentar a obesidade mais ainda, porque... Eu tô falando de tecnologia, ele tá falando de obesidade. Eu sempre em palestra falei, adoro sair, caçar e coletar no supermercado, você vai lá, carrega peso, traz o bicho pra casa, só não mata, porque já tá morto lá, mas vai ser divertido ver isso. Mas é a nova geração, a gente tá na geração dos velhos já, né? Eu vivi tudo isso, eu sou velho, mas eu vivi desde o começo, eu vi chegar o computador, eu vi chegar o celular. Eu acho que tem mais alternativas, porque hoje com essa mudança das pessoas de ficarem mais em casa, de buscarem ser produtivas em casa, é uma opção fazer compra pela internet. Tem gente que não gosta, eu adoro o supermercado. Eu adoro ir ao supermercado. Então, a gente se conheceu no supermercado. Assédio. Né? Então, assim, voltando ao tema, a gente viveu, por exemplo, numa infância com os Jetsons. E os Jetsons, eles já tinham muita videoconferência, escada rolante, carros voadores. Tinha toda uma sistemática que hoje a gente está vendo como se aquilo fosse algo assim de uma premonição. Até de ET, do Hanna-Barbera, que desenvolveu todo aquele desenho. Eu adorava. Eles e os Flintstones, para mim, eram geniais. Mas eles tinham uma coisa genial também, que evoluiu junto, família. Que é o que não sai de moda. Família não vai sair de moda nunca. A gente tem que voltar nosso trabalho para a área virtual e pensar assim, a tecnologia é o coração de toda essa transformação, toda essa mudança que está acontecendo no mercado de trabalho e nas relações pessoais, sociais, de família, tem tecnologia envolvida. É muita mudança e muito rápido. Para a gente se adaptar a isso é complicado. Olha, nós estamos fazendo um mês aqui, eu não acostumei dar bom dia aqui no microfone ainda. Tímido. Mas é verdade, a tecnologia ela evolui muito rápido e é muito difícil acompanhar. Para o jovem, que é jovenzinho, que está acostumado, que já está ouvindo, que nasceu no meio de tudo isso, fica mais fácil. Agora imagine no meu consultório, eu comprei aquelas Olivetti pretinha, eletrônica, eu fazia receita já desde o começo com aquela maquininha. Depois surgiu o computador. E eu contratei uma menina aqui de Curitiba que fazia programação, ela fez um projetinho que eu uso até hoje, um programa médico maravilhoso que eu uso até hoje. O facilitador é incrível. Eu lembro meu pai no meio de um monte de ficha, procurando ficha de paciente, perdendo um tempão. Hoje a paciente manda um WhatsApp para mim, eu abro na hora o nome dela, já dou a resposta por WhatsApp, por e-mail, por Face, até o Facebook. As pessoas acham que eu fico o dia inteiro no Facebook. Ele fica aberto no meu consultório o tempo todo. Minhas pacientes têm acesso a hora que quiserem. Quando ligam o telefone eu me assusto, porque a tecnologia veio muito rápido. Agora, viver tudo isso foi punk, não foi fácil não. Então, agora existem outras transformações que estão a caminho, que é uma coisa muito legal. Vocês viram um tempo atrás, alguns anos, que teve um show de Elvis, que Elvis não morreu, mas em holografia, que ele estava projetado no meio do palco, junto com toda a banda que acompanhava ele na época que ele fazia sucesso. Essas holografias, elas vão participar das nossas videoconferências daqui a um tempo e no futuro próximo. Então, se eu não posso estar em Porto Alegre numa reunião, se a gente não pode, de repente, estar em outro lugar do mundo, o que a gente pode fazer? Fazer essa reunião de uma forma que
parece presencial, participando, só que de um outro lugar. É um troço muito louco, mas que é muito legal, e a tecnologia está trabalhando para isso. Agora, você falou do vírus, que não é do vírus, mas foi consequência direta do vírus. As pessoas perderam medo disso. As lives estão acontecendo, as reuniões por videoconferência estão acontecendo, as pessoas estão trabalhando em casa e estão perdendo medo, porque antes ia para lá e agora, como é que vai funcionar? Como tornou-se obrigatório você ter que se virar e se arranjar e se adaptar, as pessoas estão perdendo medo. Quer dizer, assim que passar todo esse processo, você vai ver o que vai acontecer. Teremos muito menos carros nas ruas. Eu vou fazer um parênteses assim. Sabe quando Deus bota a gente de castigo no cantinho do pensamento? É mais ou menos isso. O vírus está fazendo cada um ficar dentro da sua casa, no seu cantinho do pensamento, imaginando o que ele podia mudar e pensar, melhorar, fazer e tudo mais. E enquanto isso a tecnologia, não parou. Porque enquanto as pessoas ficam em casa, enquanto elas falam, vai passar, vai ver se as empresas de tecnologia, de transmissão de dados, de internet conseguiu parar. Isso aí não parou não, muito pelo contrário. Eles tiveram que incrementar muito mais a qualidade dos serviços, porque todo mundo voltou a energia para isso, para aquilo que estava sendo transmitido, para dar capacidade para atender todo mundo que fez planos de assinatura, combos, etc. e tal. O que a gente quer saber agora é exatamente isso, porque todo problema que acontece na nossa vida, eu já falei diversas vezes aqui que é uma oportunidade, porque um problema é aquilo que vai me fazer pensar como superar o problema. Isso que está acontecendo agora é um facilitador para a cabeça de todos nós, como nós vamos nos adaptar a esse novo mercado, como nós vamos adaptar os padrões de relação dentro de casa, com a família, porque tudo sistêmico. Nós vamos falar hoje sobre mercado, sobre trabalho, uma série de coisas, porém, não esqueça da tua família e de você mesmo, porque está tudo junto. Tá, mas a grande questão é assim, olha, a máquina vai fazer o trabalho de máquina e o ser humano vai aprender a fazer o trabalho de ser humano. O que aconteceu é que todo mundo assim ficou embriagado com a tecnologia que revolucionou muitas relações nos últimos anos e às vezes ela acaba se perdendo, acaba se confundindo. E essa é uma grande questão que a gente vai conversar no desenvolvimento de todo o processo hoje desse programa que está intenso, que tem bastante informação. Eu aqui elaborei um roteiro bem completo para fazer você entender no final de tudo isso que a gente está vivendo um ciclo. Um ciclo que antes a gente não tinha todo esse recurso de tecnologia, que a gente pediu para Deus inteligência para poder desenvolver e ter acesso, para poder ganhar tempo para construir a nossa família, nossas relações. O que acabou acontecendo? A gente se embriagou da tecnologia, se perdeu muitas vezes nas relações, nas famílias, e esse é o momento da gente voltar a saber o lugar que a gente tem que ocupar no espaço, no tempo e no mundo. Que é um aprendizado, aquilo que eu estava falando outro dia do nosso lobo frontal. Nosso cérebro também é uma máquina, é um computador maravilhoso e formou uma estrutura nova chamada lobo frontal, e nós estamos numa curva de aprendizado. Com relação ao mercado, à alta tecnologia, toda a internet, enfim, nós estamos numa curva de aprendizado. Tantas fake news, tantas histórias, tanto ódio, tanta raiva nas mídias sociais, mas tanta coisa boa também. Então, esse aprendizado, como serão feitos eventuais controles, como que a gente vai conduzir tudo isso, faz parte da tua vida, da nossa, da minha, do futuro da nossa filha, que nós vamos sair melhor do outro lado, eu tenho certeza, porque nós fomos dotados de inteligência para isso. A gente tem que ter a criatividade para poder sobreviver em tempos de transformações. Criatividade é uma coisa do ser humano, não é uma coisa da máquina. Então, existem habilidades que hoje estão sendo muito bem vistas no mercado de trabalho. Eu já vou falar sobre o mercado de trabalho, eu queria só, antes disso, comentar com você que... Vocês lembram que esses dias a gente conversou com um diretor de uma grande rede de educação e ele comentou com a gente que dentro das mudanças previstas para o sistema educacional está em fazer com que as crianças não aprendam mais a decorar tabuada, decorar fórmulas, decorar coisas, porque isso o computador guarda. O que elas precisam é entender qual é o caminho para poder alcançar aquela informação que elas precisam e deduzir situações que trazem essa inteligência. Então, essa inteligência global que a gente conversou na semana passada com um especialista, hoje a gente está trazendo para o mercado de trabalho para tentar tirar um pouco desse peso, essa sensação de parada que muita gente está tendo
que infelizmente ou felizmente, eu acredito que felizmente, as coisas não vão voltar a ser como elas eram antes. E o mercado de trabalho, ele também tá assim, borbulhando de vagas, tá cheio de vaga no mercado de trabalho e tá faltando pessoas competentes para assumir esses cargos. Isso é, quem vai sair da escola para poder suprir esse mercado? O que a escola, quem a escola está preparando, que padrão de pensamento, que padrão de mentalidade nós precisamos ter, que padrão de relação com as empresas que nós precisamos ter, com nós mesmos. Eu sempre falei que você que está me ouvindo, eu sou a minha própria empresa. E eu não estou falando aqui só em PJ, não. Quer dizer, que padrão de relação que eu vou ter que ter com o meu cérebro, com os meus pensamentos, que as empresas de alta tecnologia, ou mesmo qualquer empresa, a empresa do teu bairro, vai querer te aproveitar, porque todos nós podemos crescer a partir do momento que aprendermos a usar a nossa inteligência. Exatamente, já existe, nossa identidade digital, ela também já existe, só que vocês não se tocaram ainda disso. Você já se tocou que tudo aquilo que você posta, que você fala, que você comenta, ela vai para um universo ali que por enquanto não tem lixo reciclável ali nessa internet, assim. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir recuperar ou encontrar coisas que foram colocadas e esquecidas. A gente não vive num mundo tão grande que hoje tem esse problema de separação de lixo, de reciclagem de materiais, de preocupação com sustentabilidade, que aliás é o nosso tema de amanhã. E limitar abusos também, né? Muito importante, abuso de todos os lados. Essa tecnologia toda vai ter que ser olhada com carinho. Porque limitar, censura, tudo isso são temas tão caros para todos nós e tão difíceis de serem elaborados. Não é do dia para a noite, não é colocando um projeto rapidinho e votando porque alguém está com medo. Nós vamos ter que pensar, e pensar com clareza, pensar com serenidade e pensar com amor. Quando a gente pensa em prol, no bem do povo, bem de uma população inteira, o bem de uma nação, você consegue as coisas certas. Quando você pensar com ideologia entremeada em todo esse aparato de pensamento, não vai dar certo, não. Então essa é a nossa chamada de superconsciência, o nosso programa Superconsciência quer você superconsciente, sentado no cockpit do teu lobo frontal, comandando toda essa tecnologia que Deus montou dentro da tua cabeça. Para você aprender a pensar. Esse momento agora é para você pensar, para você entrar no lugar onde você tem que estar. É aquela coisa do comando, do lugar, do tempo, da qualidade das relações, da qualidade do serviço, da produtividade, para não ter mais desperdício de dinheiro, que aliás é um dos efeitos colaterais benignos dessa pandemia. As pessoas não querem mais desperdiçar tempo e dinheiro e elas estão incorporando isso a novos hábitos. Então, num resumo de tudo que a gente falou até agora, que eu acho que é muito importante você perceber, que é assim, as pessoas elas estão colocando a máquina para fazer o trabalho, a gente tem que trabalhar com criatividade, a gente tem que buscar soluções para sobreviver nesse mercado. Há tantas transformações, a gente pode ter opções de escolha com aquilo que vale ou não a pena sair de casa para fazer uma compra de supermercado, vale ou não a pena sair de casa para fazer uma sessão de terapia. Poxa vida, tantos terapeutas e profissionais que estão descobrindo através das videoconferências uma oportunidade, uma possibilidade de desenvolver todo o trabalho que eles vão fazendo sem precisar do contato físico, sem precisar se deslocar, sem precisar gastar combustível, tempo, trânsito, estresse e tudo mais. E você quer saber de toda a tecnologia, sem usar uma metáfora, dá para fazer uma comparação para eventualmente quem tem medo da tecnologia. Saiba que você já faz isso todos os dias. O nosso automóvel, você senta no automóvel para dirigir, dirige o automóvel, você não precisa saber de toda a mecânica, de toda a parte elétrica, eletrônica que existe nele, você vai curtindo a paisagem. Você vai fazer uma receita de bolo, aliás, não faça. Você vai fazer uma receita de bolo em casa, você não precisa saber exatamente como funciona o liquidificador, como é que está funcionando todo o sistema elétrico da casa, o sistema de gás, você simplesmente faz e vive. Então, será que de fato nós precisamos saber calcular exatamente todos os cálculos matemáticos de cabeça? Essa é uma tendência, então a gente tem que aproveitar agora para pensar que essa crise é uma oportunidade da gente se integrar a todas essas transformações. Quer dizer, as empresas que demitiram por causa da pandemia, pode ser que muitas dessas pessoas que foram demitidas, elas sejam recontratadas, e pode ser que não. E pode ser que esse momento em que elas estão vivendo um momento de crise, elas tenham agora uma oportunidade de desenvolver habilidades que transformem a vida delas ainda para melhor. E uma habilidade importante é exatamente essa: pare de ter medo de crises. Pare de ter receio dos problemas. Por quê?
Porque exatamente eu estou esperando a próxima crise para aprender cada vez mais. Isto é, você transformar, ressignificar esse processo todo, acreditar em você, compreender como essas coisas funcionam, dar novos significados e fazer novas escolhas, são todos os valores de todo o programa. Isto é, para qualquer situação, o problema está na tua mão. Como é que você vai sair dessa? E o cérebro vai pensar nisso. Então não importa se você está em crise ou não, você tem que produzir, você tem que comer, você tem que viver. Então, qualquer lugar do mundo hoje, por causa da tecnologia, que a gente não tem que pensar como funciona, saber exatamente os detalhes, como o Jacir falou, você tem que usufruir do benefício que ela traz dentro de uma velocidade de performance, desenvolvimento de soluções, de estratégias, etc. e tal. Aliás, nosso programa de superconsciência, ele faz com que você tenha um planejamento estratégico e a visão de futuro. Isso é um jargão que o Jacir sempre fala, inclusive porque ele ensina você a pensar antes de agir, ensina você a pensar antes das coisas acontecerem. Então, se estamos no meio de uma situação diferente, esse é o momento de pegar um fôlego, olhar para aquilo que você faz, para aquilo que você tem habilidade de fazer e se reinventar. Pode ter virado um jargão, mas está em qualquer livro de neurociência, planejamento, estratégia, visão do futuro, faz parte daqui. Mas nós estamos falando generalidades aqui, coisas importantes, conceitos importantes, mas eu estou muito curioso para saber do nosso convidado, porque ele é o especialista exatamente nessa área, nesse link entre você e o próprio mercado, e um mercado futuro próximo, um mercado futuro distante, que está se desenhando à frente de todos nós. Então, nosso entrevistado, ele vai mostrar para a gente que em qualquer lugar do mundo, a gente tem possibilidade, através da tecnologia, de desempenhar nossos papéis e de compartilhar, por exemplo, arquivos com a nuvem, de mudar esse comportamento de presencial para uma reunião. Aliás, reunião de meia hora é muito tempo. É a mesma coisa que você ficar recebendo vídeo de 10, 15 minutos. É muito tempo para assistir no celular enquanto você está fazendo outras coisas. A gente é que vai buscar uma mente mais qualitativa para escolher aquilo que a gente quer consumir em termos de informação, aquilo que a gente desenvolve de potencial. Então, por exemplo, a gente pode estar lá nas Maldivas mergulhando, que é algo que eu super adoro, fazendo com que a nossa filha, ela cresça consumindo produtos naturais, vendo peixinhos, etc e tal, uma coisa super linda. Aí a gente grava um programa, vai mergulhar e olha só, ninguém precisa ver o que está acontecendo, porque isso daí é um outro tipo de formato de trabalho de família. Quem está trabalhando muito com videoconferência hoje nessas grandes empresas, com o que eu pesquisei para poder fazer esse programa, muitas vezes está perguntando assim: ô fulano, onde é que você está? E a pessoa está na casa da serra, na casa da praia, na casa não sei o quê, e está desempenhando o mesmo papel que ela fazia dentro da empresa com a mesma qualidade. Só vai demorar muito ainda para eu conseguir fazer um parto virtual. Ah, isso sim, né? Mas assim, no caso do Jacir não é tão fácil. Nem exame. Mas já existem cirurgias por teleconferência. Mas a telemedicina também Sim. ajudou muito. A telemedicina foi implantada no Brasil para tentar conter um pouco os avanços dos sintomas do coronavírus, para não confundir com gripe, etc e tal. Então, nosso entrevistado, ele vai reforçar para a gente a importância da gente ter confiança, segurança, criatividade em tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, quando você está em casa, está consumindo informações pelas redes sociais, pelos sites de notícia e tudo mais, você vai começar a desenvolver um filtro na sua cabecinha para não cair em fake news, para não perder sua energia naquilo que você está desempenhando, daquilo que você está fazendo, porque confiança e credibilidade naquilo que você faz é uma das coisas que vai diferenciar você no mercado de trabalho. No próximo bloco, a gente vai conversar com o Headhunter, que vai falar quais são as habilidades disputadíssimas nesse mercado de trabalho e que hoje está sobrando vaga. Presta atenção, a gente já volta com ele na linha. Estamos de volta com Super Consciência hoje, bombando nas nossas lives aqui, com muita gente assistindo sobre o mercado de trabalho e mundo digital. Um bom dia vai para Harry Crispy, Ravilson Ferreira, Valdeci Aloysio dando um bom dia querido. Lígia Pacheco, Patrícia Solalinde, que está no Rio de Janeiro, Fernando Manelli, Adriano Costa, Tolio Tapete, Setiene Arregui, Rodolfo Nogari, Mauro Barleta, Ademir Siqueira, Paulo Malucelli, nosso diretor. Então hoje a gente está falando sobre as mudanças do mundo digital, tudo que a gente está precisando se adaptar em termos de
oportunidade de qualificação, de habilidades para desempenhar melhor as nossas atividades profissionais. Na linha a gente tem um headhunter, o Diego Godoy, que eu convidei especialmente para falar sobre quais são as habilidades que você precisa desenvolver para poder continuar no mercado de trabalho e se adaptar a todas essas transformações. Bom dia, Diego. Bom dia. Tudo bem? E você? Tudo bem também. Diego, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é um panorama sobre toda essa transformação que está acontecendo no mercado de trabalho em termos de quantidade de vagas que não foram preenchidas porque as pessoas não estão qualificadas. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte o que está acontecendo. Bom, obrigado primeiro. Fico honrado de estar aqui com você, Cláudio. Bom. Hoje existe um problema muito grande no mercado de trabalho, que é a falta de gente qualificada e a quantidade de oportunidades que a gente tem, que é essa relação que você comentou aí. Por que isso acontece? A demanda mudou, ou seja, você tem mecanismos de mercado, estou falando aqui de economia, ou seja, você migra das lojas físicas para o e-commerce, você migra das plataformas físicas para as plataformas digitais, e aí você tem toda a infraestrutura de tecnologia e os canais de venda e de atendimento e o que corresponde à continuação desses canais. Ou seja, as profissões que antigamente eram tradicionalmente conhecidas, por exemplo, venda, suporte ao cliente, etc., elas não deixam de existir. Mas são as profissões que antigamente tinham características físicas, elas passam a ser digitais. As físicas não deixam de existir, mas existe uma infinidade de novas posições e novas vagas, ou seja, as empresas investindo muito mais em plataformas digitais do que em plataformas físicas, ou seja, você tem grandes empresas fazendo investimentos em e-commerce, em plataformas digitais, redes sociais, etc., enquanto você tem uma redução no investimento porque as pessoas compram menos nas lojas, ou seja, isso que você falou do vendedor que visitava 100 clientes quando saía de casa, hoje você tem metodologias para vender de maneira remota, que você não precisa desse custo e o consumidor também não reconhece mais isso como um diferencial, ele quer comprar de maneira remota. Ele está mais consciente também, o consumidor, né, Diego? Sim, tem menos consumo, mas é interessante, Cláudio, porque se você pegar alguns segmentos da economia, por exemplo, segmento de luxo, ele, além de não ter parado com a crise, aumentou em alguns tipos de compras. Por exemplo, o pessoal que está capitalizado tem comprado mais imóveis, tem comprado mais carros. São dados dos Estados Unidos e da China. Então você tem segmentos que não pararam. E aqui no Brasil você tem claramente os segmentos de alimentação, varejo, por exemplo, supermercados, delivery, etc., que cresceram vertiginosamente em comparação ao que aconteceu com o varejo tradicional, ou seja, que parou de vender em alguns segmentos até 90%. Agora é o momento também de estabelecer uma relação de muito mais confiança, de credibilidade com aquele senhorzinho que vende aquelas frutas orgânicas e leva em casa, porque isso movimenta a economia e também valoriza quem está trabalhando no campo ou numa área específica. Quer dizer, você estabelece uma relação, você tem aquele produto e aquilo ali acaba movimentando porque traz o conforto de não precisar sair de casa para ter algo de qualidade. Exatamente. E você tem, voltando ao ponto das profissões que não tem pessoas suficientemente qualificadas, o que acontece? Imagina que você era um vendedor que trabalhou 20 anos visitando porta a porta. Do dia para a noite, você é demitido por causa da crise, mas existe uma vaga de vendedor que faz atendimento virtual, online. Usando uma metodologia de vendas remota, que não vou entrar no mérito aqui de qual é a técnica de vendas, mas existe vaga. E a gente mesmo tem várias vagas abertas e a gente não consegue preencher por falta de qualificação. Não é a falta de profissionais. Você tem profissionais de venda esperando aparecer a vaga que eles tinham durante 20 anos, porque essa vaga talvez até volte. Mas ela vai ter muito menos quantidade do que tinha antigamente, em detrimento da quantidade de vagas que existem hoje para vendas remotas. Isso que você está falando do comerciante local, do senhorzinho que vende orgânico, eu acho barato isso porque assim, o digital possibilitou que essas pessoas pequenas façam competição a grandes redes varejistas, ou seja, elas têm o mesmo poder, entre aspas, de alcance pelo digital de vender, de promover e até você criar essa consciência de que é melhor você comprar deles do que comprar de grandes conglomerados econômicos. Agora, o Diego é uma pessoa que nunca vai no mercado, ele faz todas as compras dele pela internet. Ele já é de uma outra visão de geração, muito mais digitalizada. Isso aí
aumentou durante esse período agora de isolamento, ou isso já é uma característica que você traz? Cláudio, primeiro eu te agradeço você me colocar na próxima geração, porque eu me considero da geração anterior. É a mente, Diego, é a mente, a sua mente é jovem. Mas, enfim, eu comprava, obviamente, ia no supermercado, não é a coisa mais prazerosa do mundo, mas aqui na minha casa o responsável pelas compras no supermercado sou eu. Então eu sempre ia ao mercado, uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, e agora com a pandemia eu parei de ir no supermercado porque, né, controle, risco, etc., a gente tem idoso convivendo em volta. Aí eu comecei a usar os aplicativos de compra de supermercado meio desconfiado, assim, mas eu te confesso que eu não vou voltar para o supermercado tão cedo, eu acredito que nunca mais. Talvez eu vá no supermercado um dia, assim, fazer um passeio, comprar um vinho, uma fruta, etc., mas para comprar arroz, feijão, água, os itens da cesta básica, por exemplo, não vou voltar para o supermercado. E isso aumentou. Você viu que tem aplicativos aí, tem um aplicativo do Uber que está sendo amplamente divulgado no Brasil. Ele tem toda a infraestrutura do Uber à disposição deles para fazer essa venda e a entrega de produtos que as pessoas compram pela internet, ou por um aplicativo ou por um site, né? Diego, eu sou de uma geração anterior ainda à sua, mais antiga. E o meu receio... Realmente, como diz a Cláudia. Exatamente, mas veja bem, a minha receita, ainda tem médicos que fazem receita na mão, eu fico impressionado com isso, né? Quer dizer, então eu sempre fui metido, sempre montei minhas palestras, fui atrás de tecnologia, não foi esse meu problema. O meu problema que eu quero te perguntar, e acredito que seja ainda de muita gente, é o nível de segurança dos pagamentos. Quer dizer, esse é um problema que eu considero muito complicado, eu de fato tenho muito receio. Isso ainda me faz querer ir numa loja, pagar. Até o cartão de crédito a gente fica preocupado, mas é uma coisa que ainda está no coração. Como é que está isso atualmente? Então, isso melhorou muito. E, inclusive, é uma das profissões super em voga, né? Que é segurança e infraestrutura de TI. Esses são os profissionais que garantem que os meios de pagamento acontecem de maneira segura. O que você tem que fazer sempre é procurar no site ou no aplicativo se essa empresa usa as ferramentas mais atualizadas de segurança. Isso sempre você consegue ver no final do site ou no aplicativo que tipo de software, né, de sistema de segurança eles usam. Você não precisa ser um especialista, tá? A dica que eu dou é, mantenha os aplicativos sempre atualizados, não mande número de cartão de crédito para ninguém, porque isso é um número fácil de copiar e colar. Mas hoje os cartões de crédito todos são equipados também com infraestrutura de segurança, então você consegue detectar se tem uma atividade anormal. E hoje você tem seguros relativamente baratos, ou seja, você paga ali R$4, R$5 por mês. Caso você seja vítima de uma fraude de compra online, você consegue reverter a compra. Mesmo sem o seguro, hoje as operadoras de cartão de crédito fazem isso. Esses dias, acho que no final do ano passado, eu fui vítima de uma fraude. Eu abri minha fatura de cartão de crédito, tinha lá R$17 mil em compra de ingressos da final da Libertadores. E eu liguei para minha operadora de cartão e falei para eles que eu não ia para a final da Libertadores e eu não tinha feito aquela compra e eles tiraram e identificaram como uma fraude mesmo. Exatamente, mas isso a gente pode também, acho que, pensar em deixar que a tecnologia resolve, né? Todo mundo Sim. teve algum estresse já com tecnologia, com banco, com fraude, etc e tal, e a gente não tem problema para resolver porque o próprio banco dá suporte para a gente. Agora, voltando ao nosso tema de mercado de trabalho, de competências, quais são as habilidades que são mais vistas, mais bem vistas hoje no mercado para entrarem nessas vagas que estão sobrando no mercado? É até interessante isso. A gente está falando de tecnologia aqui, justamente as habilidades mais valorizadas são as que a tecnologia não consegue fazer. Porque hoje você tem inteligência artificial, internet das coisas, todo esse aparato tecnológico super desenvolvido que a gente ainda não está no uso total deles. Ou seja, a gente vai ter o uso de inteligência artificial e de robôs fazendo trabalhos que hoje a gente faz. Então, o que vai ser valorizado? As habilidades humanas, ou seja, comunicação, flexibilidade, resolução de problemas complexos. Você consegue fazer um robô aprender que um círculo é diferente de um quadrado. Você consegue fazer um robô aprender que ele tem que abastecer um carro. Tem que treinar ele, mas uma hora ele aprende. O que você não consegue é desenvolver a habilidade dele, dizer, por exemplo, olha, o portão de embarque desse voo era 17 e agora mudou para o 24. Nós estamos 1 minuto de fechar o embarque
e eu preciso que o despachante dessa companhia aérea acalme Os passageiros. E faça com que eles corram para não perder o voo. E isso o robô não faz. As habilidades, elas são habilidades humanas, para a gente poder resolver aquilo que a tecnologia não estava dando conta. Aquilo que a máquina foi programada para fazer, ela consegue fazer, mas ela não consegue criar soluções no momento em que ela não está sendo ativada. Ela não foi desenvolvida para pensar por nós. O ser humano sempre vai ter essa capacidade de fazer a gestão daquela operação. Então, a gestão, a mentoria, ela vai continuar sendo humana. Pensar antes de agir, é isso que a gente tem trazido. É o foco do nosso programa desde o começo. Porque quando eu vi, até quando comentou, e agora já está tão banalizado o termo indústria 4.0, mas quando eu vi isso surgir, eu falei, nós precisamos ter primeiro uma família 4.0, um ser humano 4.0, né? Quer dizer, então isso eu acho importante. As habilidades humanas de resolver problemas complexos, eu diria que é o resumo disso, porque o robô não consegue fazer o que a gente faz de maneira humana. Diego, uma última pergunta aqui antes de encerrar nosso intervalo. Assim, quem está em casa agora pensando em mudar de profissão ou entrar no mercado de trabalho ou que foi demitido e precisa se atualizar, cursos na área de tecnologia ou de lidar com essas tecnologias, seria um bom caminho para a gente indicar para a pessoa que ela tem um pouco mais de familiaridade com o mercado digital? Sim, eu acho que a dica número 1 que eu dou é ler sobre metodologias ágeis, que é um conceito que foi criado para a gestão e criação de sistemas e softwares, mas que hoje vai ser a maneira como todas as empresas vão ser administradas a partir de agora. Falaria para investir em habilidades que a gente hoje chama de soft skills, né, as competências pessoais, ou seja, comunicação, a habilidade de aprender diversas coisas de maneira rápida, que tem a ver com metodologia ágil, principalmente entender esses jargões na tecnologia, ou seja, quais são as linguagens de desenvolvimento, como funciona um sistema, como funciona a TI, mas principalmente o comportamento das pessoas em relação à tecnologia. Ou seja, o que vai mudar na padaria da esquina da minha casa? E hoje, essa pergunta que vocês fizeram, da segurança, por exemplo. Quais profissões estão ligadas ao desenvolvimento disso e à melhoria disso e como eu vou encaixar nesse meio? Porque é um caminho sem volta, né, Diego? Ao que tudo indica, nada mais será como antes. Não, já não era, né, Cláudia? Já não era. A gente pensava que isso demoraria 10 anos para acontecer. Mas aconteceu, infelizmente, por causa de uma tragédia sanitária, mas aconteceu, não tem volta. Não tem volta. Então o negócio é a gente se adaptar, quer dizer, tem alguma aula, faz o curso online, tem algum atendimento para fazer, pode fazer um trabalho por videoconferência, faz. Daqui a um tempo a gente vai ter o Diego aqui, por exemplo, numa entrevista com uma holografia. Veja bem, aquilo que a gente está falando de videoconferência, ele vai estar projetado. Olha que bacana o dia que a gente tiver uma entrevista com uma pessoa junto com a gente que não está aqui, mas está aqui. Né? Essa é a grande questão. A tecnologia está trazendo muita criatividade, muita imaginação e muita solução para os momentos. Tem gente que tem essa dificuldade de conversar com uma câmera. Você tem que conversar olhando para aquilo que projeta uma pessoa. E isso deve ser muito incrível. E saiba você que está nos ouvindo que a próxima grande inovação pode vir da tua cabeça. Acredite nisso que pode ser verdade. Traga para nós. Totalmente. É isso aí. Diego, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você deixasse um contato para quem, de repente, quer entrar em contato com você. Você que é um headhunter, recolocador profissional, que trabalha com empresas e com pessoas. Deixa para a gente um contato para poderem, de repente, tirar dúvidas e... Vai que existem potencialidades e grandes habilidades aí escondidas que você está procurando garimpar. O e-mail é diego@recrutamentofácil.com. Bem sugestivo, parabéns. Obrigado, Diego. Diego, um ótimo dia para você. Muito obrigada pela sua participação. E no próximo bloco a gente vai conversar de um tema super especial, continuando esse assunto de mercado de trabalho, de mundo digital, mas que também fala assim, se as pessoas vivem hoje numa indústria 4.0, que é essa do mercado digital, o Jaci vai mostrar para você a importância de uma família 4.0. Afinal de contas, não é uma família que vende, que produz e tudo mais. Que, aliás, toda uma estrutura. É toda uma estrutura de desenvolvimento pessoal e humano que uma indústria precisa ter para ter essa habilidade dessas competências, etc e tal. Começa com a base, gente. É você primeiro. Então, no próximo bloco.
Estamos de volta com o nosso último bloco do Super Consciência, hoje trazendo o mundo digital para você. Muita gente pelo nosso mundo digital aqui, participando da nossa live. Vou dar um bom dia para o Fernando César, para a Cristina Bauser, Mauro Barleta tá dando parabéns pelo assunto, a Júlia Lima, Fernando Carvalho, Nivaldo Dantas, Disnar Silveira tá dando um bom dia querido. Hilton Gordilho, João Andrade, Giovanni Capellini, João Maurício Miranda, Armando Paes, João Leiria, Dutra Silva, Antônio Francisco dos Santos. Tem muita gente aqui que tem estado com a gente todas as manhãs. Isso é muito importante pra gente, porque superconsciência é trazer esse novo pensamento, essa adaptação para uma nova realidade. É pensar antes de agir, é desenvolver esse planejamento estratégico e a visão de futuro. A gente está vivendo uma revolução do século. Pense que há mais ou menos 100 anos houve uma revolução industrial que promoveu produtos feitos em série para as pessoas começarem a ser substituídas pela máquina. Quem que nunca ouviu essa expressão? Com essa situação de produção industrial em série, muita gente começou a mudar o seu comportamento das relações com competitividade, deixou de ter tantos filhos ou de investir na sua própria família. Teve muita vida que foi criada em paralelo. Enquanto os filhos estão na escola o dia inteiro, os pais estão trabalhando, eles se encontram só à noite quando está todo mundo super cansado, e no final de semana a mãe não entende que o filho está comendo brócolis, como assim se ela nunca comprou? Então assim, tem muita coisa acontecendo, e de repente essa pandemia fez com que todo mundo ficasse em casa, aprendendo a conviver um pouco mais, a percebendo melhor as relações de família, a reforçando os laços e os vínculos também com seus filhos, com o marido e tudo mais, para diminuir esse comportamento danoso para a sociedade de competitividade, aumentando a colaboração, aumentando o nível de consciência e de escolhas que a gente vem fazendo para gastar menos, para entender melhor essa relação com o dinheiro, com o tempo e com aquilo que vale a pena na vida, fazendo com que as máquinas façam o trabalho das máquinas, ou seja, que a tecnologia dê conta de tudo isso e que a gente mude esse comportamento. Então houve uma mudança de ciclo em que a gente se distanciou por conta da tecnologia e agora, por causa da tecnologia, a gente volta com mais qualidade. É isso que o Jaci vai falar sobre o que é a família 4.0. É, mais ou menos assim. Eu fiz parte dessa transição e você agora também. Eu sou mais antigo, né? Quer dizer, eu estive numa escola na qual, nessa escola, tudo era previsível, a gente chegava, tinha aula, tinha professor, tinha livro, você tinha que estudar aquilo, você tinha que pensar o que o professor queria que você pensasse, era tudo mais estável, mais simples, voltava para casa, ia brincar, jogar bola, e hoje mudou tudo. Quer dizer, essa mudança, essa transformação para esse futuro agora, onde você precisa de muito mais inovação, antes lá atrás era muito mais individualismo, hoje tem muito mais cooperação, é uma modificação forte no coração das pessoas. Muito antes do vírus, lá atrás, quando começou a surgir a história da indústria 4.0, veio na minha cabeça, eu como médico já desenvolvendo um trabalho de palestra, nós precisamos de pessoas 4.0. Tanto que lá atrás eu dei o nome para o meu programa de Neurointelecto 4.0, isto é, vamos pensar. Só que ficou tão batido esse 4.0 que nós mudamos o nome para a Família do Futuro. Entende? Por quê? Porque nós precisamos ser pessoas no presente e pessoas do futuro. E esses programas voltados para a empresa, conseguir mostrar para a empresa, existem alguns trabalhos já comprovando o benefício. Se você tem uma pessoa adequada, com uma família mais tranquila, com mais sonhos para a família, para o futuro, você tem muito mais benefícios para a própria empresa, isto é, trabalhos científicos mostrando uma redução de despesas médicas absurda, uma redução da falta ao trabalho, com o absenteísmo muito grande nas segundas-feiras, que as pessoas aprontam num final de semana, não vão trabalhar na segunda-feira, acidentes de trabalho, uma redução enorme, acidentes pessoais, mesmo fora da empresa, problemas disciplinares menores, custo de recolocação e substituição e treinamento de novas pessoas, tudo isso são dados concretos trazidos de trabalhos feitos quando você promove um programa de prevenção dentro de uma empresa. A Delta Airlines mostrou num trabalho que eles realizaram que para cada dólar investido, eles tiveram uma economia de 27 dólares para cada dólar investido. E para trazer para cá, Caterpillar, para cada real investido, resultou na economia para eles de 12 reais em danos, justiça trabalhista, custo com o sistema de saúde. Então, isso é importante as empresas entenderem que você tendo um funcionário, alguém que esteja lá trabalhando, um colaborador
bem e feliz, os resultados na produtividade, na inovação, na confiança e na felicidade é muito maior. O Jacir está falando que investir em desenvolvimento humano, enxergar um funcionário como indivíduo, como uma pessoa e não como aquele indivíduo que vem bater cartão e que tem que produzir. Quer dizer, a hora que as pessoas são enxergadas e tratadas como pessoas, como seres humanos, com todas as suas questões, que isso tudo se reverte para uma economia dentro da gestão e para a melhora de resultados. E nós estamos vivendo muito mais e com qualidade. Há algum tempo atrás, alguém com a minha idade, hoje eu com 60 anos, estarei em casa, tomando chimarrão, sei lá, fazendo o quê. Quer dizer, então mudou o conceito, mudaram os conceitos. E uma profissão era pensada para sempre. Claro que eu sou médico, eu pretendo ainda ser médico para sempre, mas ainda tenho tempo de fazer muitas coisas, inclusive essas palestras, estar aqui com vocês. Veja, só que hoje vivemos num mundo absolutamente acelerado, uma complexidade cada vez maior, as inovações acontecem todos os dias, temos surpresas que é muito difícil acompanhar. Agora, os empregos, aqueles naturais, normais, como eu até disse, foi dito no bloco anterior, estão desaparecendo. Só que estão sendo trocados não só por algoritmos robôs, também por coisas novas que as pessoas precisam estar nesse lugar. Só que tem um problema que eu quero levantar aqui, que é um problema grave. A família está evaporando. Isso não pode acontecer, porque não adianta você ter um resultado espetacular financeiro nas empresas se as famílias estiverem sendo destituídas. Não pode ter um resultado tão ruim para o coração das pessoas. Por isso a superconsciência. Por isso que nós temos que ter pessoas muito mais preparadas para esse mundo novo. E isso quer dizer hoje, é agora. É por isso que eu não quero que você esteja preparado para essa crise que estamos passando agora. Eu quero você preparado para a próxima. Por isso que a gente tem que pensar, quando a gente tem uma criança em casa, que é o nosso caso, a gente está preparando ela para todas as adversidades da vida. Lógico que vão ter problemas, vão ter dificuldades, vão ter coisas que a gente não entende ainda, que a gente não conhece, mas a gente vem estimulando ações de autonomia para que ela aprenda a se resolver dentro da limitação da idade dela. Ela tem 3 anos. Então, aquilo que ela pode fazer, a gente incentiva, a gente mostra os perigos, a gente mostra que existem consequências de todas as ações para que ela cresça consciente dentro do lugar dela nessa sociedade. Nós precisamos entender que as habilidades que a gente tem que desenvolver é conexão, isso significa relacionamentos, reflexão, isso significa aprender a pensar, não simplesmente sair agindo sem pensar. Por isso que eu provoco tanta reflexão e gosto de provocar. Eu não estou certo sempre e justamente isso é importante, porque o teu contraponto para mim vai nos ajudar a crescer cada vez mais, mas essas habilidades comportamentais são importantes. E o Fórum Econômico Mundial listou para esse novo mundo, para essas novas empresas, para esse novo mercado, questões que são fundamentais. E eles colocaram sim, que você tem que ser capaz de resolver problemas complexos. Aí eu perguntei para eles, mas espera um pouquinho, eu preciso primeiro aprender a resolver problemas simples. Tem pessoas que sequer arrumam a própria cama, tem pessoas que não conseguem resolver problemas dentro de casa. Como é que eu vou estar preocupado e preparado para resolver problemas complexos fora de casa? Pensamento crítico. O pensamento crítico não é a gente ser manada, pensar simplesmente como os outros pensam, mas é ter uma abertura para o mundo, entender que existem pensamentos diferentes. Criatividade, eu falei no final do bloco anterior, a próxima inovação pode vir de você. Sim, é você que está aí, o nosso cérebro tem uma capacidade pensante maravilhosa, mas você tem que ter liberdade para a emoção, liberdade para pensar e acreditar. Outro passo que eles colocam, liderança e gestão de pessoas. Querido, eu preciso liderar a mim mesmo. Falei ontem, se minha esposa me ofende, eu quero saber como vai ser a minha reação, como que eu vou descobrir, trabalhar com as minhas feridas emocionais. Então, eu preciso liderar a mim mesmo para poder liderar uma equipe. E esse trabalho em equipe, que é outro ponto que eles colocam, chama-se relacionamentos. Como estão nossos relacionamentos? Com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, com a nossa família, minha esposa, com o marido, enfim. E quando eu falo em inteligência emocional, que é outro ponto que eles colocam,
Eu sempre gosto de fala assim, não, nós temos que ter educação emocional. Desculpe, é impossível. Porque a emoção é um software que roda num hardware dentro do nosso cérebro. Existe raiva, existe medo, são emoções que elas só vão depender do teu pensamento. Então, eu sou contra tudo que falam sobre educação emocional, porque nós temos que ter educação do pensamento. Isso a superconsciência quer trazer. Então, julgamento e tomada de decisões, isso é a minha capacidade de avaliar o meio. Orientação para serviços é colaborar, servir. Negociação, desde que você faça a negociação pelo bem comum. E por último, o último item que eles colocam é flexibilidade cognitiva, isto é, um saber transversal. Isto é, eu posso saber temas que são importantes, mas é importante eu saber outros. Claro que nós não vamos conseguir dominar a tudo, mas quanto maior o teu conhecimento transversal das coisas, saber se comunicar, saber se relacionar, saber várias habilidades, isso te valoriza. Então, como é que eu quero que uma empresa me valorize se eu não me valorizo? O programa Superconsciência, o objetivo fundamental dele, colocar você na parede e falar, cara, se valorize. Deus acreditou em você, está faltando quem acreditar? Então, esse é o processo importante para você sentir dentro do teu coração exatamente o tamanho do teu poder. E por eu acreditar em você, a Cláudia acreditar em você, nós estamos aqui para tentar te sacudir com o apoio da rádio, com o apoio da transmissão, com esse saber transversal de todos nós aqui, para dar um tapão na tua cabeça. Porque crise é o tapão que a gente leva na cabeça para falar, acorda, levante e ande e faça alguma coisa. Então, já que eu já dei o tapão, eu vou tentar dar uma amenizada, um cafunézinho de leve. Pega um papelzinho hoje e escreva quais são as tuas qualidades, quais são as habilidades, o que você pode entregar para o mundo. Esses tempos, nossa sobrinha estava na nossa casa, numas férias, no começo do ano, e eu achei uma graça, porque ela com 15 anos nunca tinha trabalhado, ela estava fazendo o currículo dela. Então, o que é um currículo para alguém que ainda não entrou no mercado de trabalho? Se você pensar nisso, em termos de juventude, ela tem uma série de sonhos que ela está planejando, que ela está programando. Então, toda oportunidade que aparece para um jovem, ele pega, porque aquilo é o momento em que ele tem para se transformar, para se lapidar e para desempenhar aquele papel. Então, se a gente pensar um pouquinho com esse coração jovem, que a gente um dia... Assim, quais são as habilidades que você tem e que você esqueceu muitas vezes? Porque isso está faltando no mercado. Está faltando essa paixão. Que excelente ideia você teve. Você colocou aqui agora, você que está nos ouvindo, senta agora e monta teu currículo. Agora, não reclame daquilo que você não fez, daquilo que você deixou de fazer, fez parte da tua história. Não tenha pena de você lá de trás, de problemas que eventualmente você não fez. Não se arrependa, fez parte da construção do que você é hoje. O que você aprendeu com essa experiência? Isso, eu tenho orgulho de você. Agora, ponha no papel essa ação que você vai fazer agora. Veja o que existe lá fora, o que você pode fazer, de que maneira diferente você pode fazer. Peça ajuda para a família, coloque as pessoas no meio, faça com que todos tenham esse debate, faça uma explosão de pensamento agora. E, mais importante, saiba, no final da minha palestra, que é a palestra Superconsciência, Visão de Futuro, eu falo, você não está sozinho. De maneira nenhuma e nunca. Por mais que você olhe para o lado agora e não veja ninguém, acredite, tem muita gente que espera você, que quer muita coisa boa da tua parte. Exatamente. Então, Superconsciência é isso, gente. Hoje a gente falou sobre todas essas transformações para o mundo digital. Se você perdeu o programa, não conseguiu escutar na rádio, vem para as nossas redes sociais, Cláudia Queiroz Jornalista, Jacir Leal, tanto no YouTube quanto no Face e tudo mais. A gente está sempre com informações. E não se esqueça que a gente está sorteando agora, no dia 4, amanhã, um livro do Jacir, Verdade, Realidade e Insanidade, do tema que a gente abordou ontem. Se você quer receber um livro como esse para participar do sorteio, manda aqui nos comentários, manda uma mensagem para a rádio, né? No WhatsApp 92589895, a gente vai fazer uma listinha e sortear aqui nosso primeiro mês dentro da rádio, comemorando esse momento de mudar pensamentos, estratégias e planejamento da vida. Comemorando a tua vida. Muito obrigada, até amanhã, que a gente vai trazer sustentabilidade. Amanhã eu conto para você um pouquinho mais sobre isso. Um beijo e até amanhã. Tchau.